APC Injection. Asynchronous Procedure Calls. Permite executar uma função em uma thread específica, de forma assíncrona, em um momento no futuro. Útil para chamadas de retorno, essa função é enfileirada no APC para que seja executada. A thread é executada dentro do processo, naquele espaço de memória, como se fosse um tipo de agendamento no futuro, quando a thread está alertável, como vou demonstrar nos próximos slides. Exemplo, em uma operação de um socket de rede, um processo executa enquanto outras tarefas ficam aguardando o recebimento daqueles dados, dos dados que ficam naquela fila, vamos dizer assim, na rede de computadores, no caso, um exemplo de redes. Processes and threads. Os processos são uma abstração da CPU em um programa que está em execução. Isso torna possível uma pseudo-concorrência dentro dos processos, dentro da questão dos processos. Isso torna possível uma pseudo-concorrência que transforma a CPU em múltiplas CPUs virtuais. Cada processo recebe seu próprio espaço de endereço na memória virtual. Tem a memória física, essa memória virtual está sobre a memória física. Dentro desse espaço de endereço virtual é criado, cada processo tem o seu próprio espaço de endereço virtual que é dado a ele no momento da sua execução daquele aplicativo, daquele programa, que ele vai agrupar os recursos para aquele programa do sistema operacional. No caso da thread, a thread é uma abstração do núcleo, que vai escalonar a CPU. Ela vai fazer um escalonamento na CPU. Né? O que a thread faz? Ela atua, cada thread, cuidando de uma atividade dentro de um processo. Então ela vai agir dentro daquele espaço de endereço do processo, dentro do espaço de endereço do processo. A aplicação é decomposta em múltiplas threads sequenciais. Cada thread possui sua própria stack, sua própria pilha. Cada thread tem a sua própria pilha, só que não é isolado. Esse tipo de procedimento dentro do processo não é isolado. Como o processo é isolado no espaço de memória, a thread não é isolada. Uma thread pode apagar e escrever na outra. Enquanto o processo não, porque um processo pode ser de outro usuário. No caso, dentro do sistema operacional, um processo de um programa pode ser de um usuário, o outro processo, um outro usuário pode estar executando. No caso da thread, não. A thread não tem isolamento dentro daquele espaço virtual do processo. A aplicação é decomposta em múltiplas threads sequenciais, cada thread possui sua própria stack, uma estrutura para cada procedimento. Pois chama procedimentos diferentes, terá um histórico de execução próprio. Então, cada thread tem um histórico de execução próprio, mas ela pode alterar uma outra dentro daquele espaço de endereço do processo. Aqui tem um slide, um exemplo, uma figura de threads. No caso aqui, o processo está o user mode e o kernel mode. O processo está sendo executado, aqui tem duas threads de exemplos, e aqui mais um processo, são 4 threads de exemplo. Cada thread executando uma atividade dentro daquele espaço de memória, dentro daquele processo. APC Types. O modo kernel API nativa não documentada, antivírus e rootkits usam para injetar códigos em processos no modo usuário. Para isso é escrito um drive dispositivo que é executado no modo kernel. Existem formas de fazer essa forma de injetar esse código usando o modo kernel, como já falei, como que você burla o EDR ou antivírus, vários vídeos nesse canal já, é usado para executar no modo kernel, usando um drive dispositivo, no caso do APC. No modo usuário, existem 2 tipos de APCs. Claro que, se você usar o modo kernel para fazer isso, o seu programa pode sofrer alterações da própria Microsoft, porque como esse é um sistema não documentado da Microsoft, existem documentações não oficiais, a Undocumented, que tem o site inclusive, mas se você colocar esse drive dispositivo e alterá-lo e tal, pode sofrer mudanças da própria Microsoft, esses dispositivos, APIs, podem sofrer mudanças no futuro da própria Microsoft e alterar o funcionamento daquele dispositivo ali, ou do propriamente dito até do malware. No modo usuário, existem 2 tipos de APCs. O normal executa somente quando a thread estiver alerta, ou alertable thread, e a especial, que não é documentada também. Alertable Injection. Cada thread possuindo sua própria fila APC, o encadeamento entra em estado alertável, decorre a execução da função.
injetando o código usando a função QE user APC. Esse aqui é uma função da API do Windows. No contexto da execução local, não cria uma thread usando a create thread. No caso desse tipo de exploração, desse tipo de contexto, não é criada uma thread. Ele já usa uma thread de outro processo já que está sendo executado no sistema operacional. Quando o processo legítimo é executado, eventualmente executará o APC injetado pelo malware. Aqui está um exemplo, né, como seria esse injection. O processo do malware está executando, o código malicioso, abre-se o open process, o virtual alloc, o write process memory no processo alvo. Posteriormente é feita uma open thread e depois o QE user APC, injetando nessa thread alertable. Essa é a questão, a thread tem que estar alertável para isso funcionar neste caso aqui. Chaining, encadeamento. Então, para colocar em estado de alertar, usando uma função wait for single object x, claro que isso aqui é uma função da API, tem outras funções da API também que denotam esse wait for single object x, que inicia o APC na thread. A execução assíncrona começa. Existe uma alternativa que é o NT test alert, não documentada, então faz parte da API nativa do Windows, não é documentada. Essa função verifica se a chamada tem qualquer procedimento pendente enfileirado e os executa se houver. Você consegue burlar, você consegue saber, antes de fazer o wait for single object x, usar o NT test alert. Mas tem consequências usar esse NT test alert aqui, que às vezes não vai funcionar direito, porque é uma documentação fechada da Microsoft. É como já expliquei anteriormente. Insert. A desvantagem que é preciso injetar no processo, onde a thread é suscetível para estar em alerta, essa é a grande desvantagem. Se a espera estiver satisfeita antes que o APC esteja na fila, a thread não estará em espera alertável. Se a APC já está na fila, antes que ela esteja na fila, a thread não estará em espera alertável. No modo especial, existe um mecanismo adicionado, que é o NTQUE-APC thread x. Se for usado, a thread é sinalizada no meio da execução para executar, né, ele vai executar no meio dessa execução esse APC especial. Você consegue burlar isso antes que a thread esteja alertada e vai colocar a thread assim. Mas existem desvantagens também nisso aí. Aqui está um exemplo, uma figura, né, que aqui está o bloco de memória APC, a função desse bloco de memória com APC, a fila APC. Aqui no caso o shellcode em memória esperando essa thread alertável. Quando a thread entra alertável, vai executar esse shellcode, essa fila, e vai executar quando a thread estiver alertable. As outras threads não estão alertáveis. Quando essa estiver, ele executa. Como? Em vez de usar o create remote thread, altamente suspeito que pode alertar o sistema de segurança, como um EDR, um sistema de segurança de endpoint, ignorando a exigência de usar essas chamadas de API, podendo apenas enfileirar o APC na thread já existente. Então ele utiliza essa própria função do sistema operacional, que essa aqui é a grande sacada, utilizar a própria função do sistema operacional para fazer essa injeção de código naquele determinado processo, naquele espaço de endereço virtual, que é o processo. Assim, os malwares que utilizam essas técnicas podem passar despercebidos, existindo também variações dessas técnicas dependendo da implementação, similar ao Process Hollowing, que eu já demonstrei aqui nesse canal em um vídeo exemplo. O Early Bird, criando um processo suspenso e escrevendo código malicioso nele. É como o Process Hollowing, ele cria esse processo suspenso e faz com que seja escrito esse código malicioso nele. Vou demonstrar agora, um exemplo, uma prática, um código em C++, demonstrando no AIDA e também fazendo execução num shell reverso com o QE user APC para demonstrar este exemplo. Agora a prática aqui no Windows, vou usar o Windows 10 como exemplo. O antivírus do Windows 10 está desativado. Esse código que eu vou demonstrar aqui é só um exemplo para fazer esse laboratório. Está desativado porque é detectável esse exemplo aqui, não é nada para burlar e que vai funcionar na natureza, vamos dizer assim, ele só vai funcionar aqui no caso do laboratório, para fazer essa demonstração. Então aqui está o código, esse código aqui é só um exemplo, como já dito, ele inclui o IOString, o include Windows.h, que são as bibliotecas que vai ser importadas aqui, né? Esse vector importou. Aqui é um int main, essa primeira
função aqui vai fazer o quê? Vai fazer um signet char. Aqui está o shellcode. Esse shellcode aqui é gerado com o MSF Venom. Então, vou mostrar agora aqui no caso do Kali Linux. Aqui no Kali Linux, MSF Venom -P, no caso o Windows x64, o Meterpreter, Reverse, Underline TCP. O lhost, no meu caso, é esse aqui, o lport. No caso, 443, -FC, que vai gerar esse shellcode. No caso aqui, eu usei um sed para tirar as aspas e colocar mais um pipe aqui, ó, pipe, mais um pipe aqui, tr-d, contra barra n, no caso da quebra de linha. Então, vou executá-lo aqui. Ele vai trazer esse shellcode, vai gerar esse shellcode. Gerado o shellcode, sem a quebra de linha, no caso ali, né? Ele quebra a linha, é mais fácil você só copiar aqui e enviar para o Windows lá, que ele vai ficar sequencial assim, né? Senão aqui você vai ter que editar ele, tirar as aspas e tal. As aspas só ficam no início e no final, com aquela, no caso ali, esse ponto e vírgula também fica, né? Ele vai continuar no código, ali no shellcode, né? Para colocar o MSF console agora executando, no caso aqui seria MSF console -x, você pode chamar o exploit e já setar as configurações direto aqui no caso do MSF console. Então, MSF, antes de executá-lo, não precisa abrir ele, é só executá-lo com -x, entre aspas, duplas, né? Use exploit multihandler, ponto e vírgula, set lhost, daí o lhost, ponto e vírgula, set lport, 443, ponto e vírgula, set payload, daí o mesmo payload que foi usado no caso do shellcode, fecha e executa. Ele vai carregar esse MSF console já configurado. Após ter carregado a configuração do MSF console, vamos carregar vamos setar mais uma configuração. Set auto run script post, da pós-exploração, né? Post Windows /managed /migrate. O que ele vai fazer? Ele vai migrar o processo quando ele executar, setando essa configuração, ele vai migrar no caso do auto-run script, ele vai migrar as sessões do Meterpreter para algum outro processo e vai fazer esse tipo de procedimento para não perder o shell, não perder esse Meterpreter no caso da thread. Ele tem a ver com a thread, né? Senão a thread pode matar esse shell quando ele for executado. Faz um run ou um exploit, ele vai começar a executar esse shell e esperar a conexão. Vai ficar esperando a conexão. Voltando para o código aqui. Então, voltando ao código aqui, o que o código vai fazer basicamente? Ele vai fazer aqui um process32 first, ele vai ter esse loop while. O que ele vai fazer aqui? Ele vai encontrar o ID do processo. No caso aqui, o Explorer pode ser outro processo. Process32 next, beleza. Ele vai executar. Aqui é victim process. O que ele vai fazer ali? Ele vai alocar memória nesse espaço. O processo, como ele é um processo, no caso aqui, ele vai alocar essa memória, né? Como ele é como já dito nos slides, ele é um espaço de memória virtual, então ele vai alocar esse espaço de memória do processo Explorer. Então ele vai escrever esse shellcode neste local de memória, no processo, na vítima, na process victim. Então ele vai escrever esse código. Para isso ele vai fazer o quê? O virtual lock x, o open process virtual lock x, como está lá nos slides. Virtual lock x vai fazer o victim process shell size, é o tamanho. Write process memory, ele vai escrever nesse espaço de memória do processo. Esse PID, no caso do Explorer, vai ser encontrado. Vai ser preciso controlá-lo, né? Esse Explorer.exe e alocar essa memória para o shellcode. Aquele shellcode que nós colocamos aqui em cima. Então ele vai usar esse código aqui para alocar esse shellcode e ser gravado na memória do processo do explorador. E daí, posteriormente disso, ele declara essa rotina APC que aponta para o shellcode. Ele vai apontar para o shell address, seguindo aqui o código. Ele vai fazer esse if, thread32 snapshot, thread entry, tem a ver com a questão das threads. Sempre o APC, ele vai esperar essa thread para poder estar alertável. Ela tem que estar alertável. Então, o if, enquanto thread next snapshot. Então, ele vai esperar até ela estar em alerta. Posteriormente isso, vai dar um open thread, como está lá no slide, QUE user APC routing thread random.
daí ela vai estar em alerta e vai ser injetado o código naquele processo e posteriormente vai ser executado. Então, mostrando na prática agora, após isso compilar, né, claro, temos que compilar a solução. No caso aqui, está já aqui o PowerShell pronto, está nessa pasta aqui no meu caso, e project.exe, vou executá-lo aqui, e lá no nosso Kali vai receber esse shell. Então, executando, indo para o nosso Kali Linux, podemos verificar a execução. Nesse exato momento, ó, current server process 444, migrate into 6904, no caso aqui running against, novamente, ele fez o quê? O migrate 3912, então get PID 6904 ele ficou aqui, no caso do nosso processo ali, do explorer.exe. Enfim, se eu der um shell aqui, eu tenho toda a questão do sistema, posso navegar pelo sistema, posso fazer agora a minha exploração. Claro, isso aqui é um exemplo que o código funcionou. Claro, o antivírus vai detectar isso aqui, não tem como. Colocando agora esse executável, vou pegar o endereço dele para a pasta, vou pegar o project1, que é esse executável, e vou colocar aqui no AIDA Free 9.0. Aqui podemos verificar, só como um exemplo, que ele vai fazer todo o Open Process, o Virtual Lock X, Write Process Memory, senão ele vai para o Process Entry novamente e vai buscar o processo novamente até achar essa thread alertable. Prosseguindo aqui, ele vai fazer a thread ID, ele vai procurar essa thread ID, ele vai dar uma Open Thread e posteriormente um QUE User APC, como está na teoria. Claro, neste caso, nesta tipo de implementação, neste exemplo aqui, como é feito um laboratório, para nós podermos verificar na prática e visualizar a execução do shellcode e também a execução no caso aqui do nosso exemplo. Basicamente, o vídeo era isso. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.